A paz do Senhor, amados irmãos. Vamos para a última lição do primeiro trimestre, que é a lição de número 13, cujo tema é o novo homem em Jesus Cristo. O nosso textual está embasado em Efésios capítulo 4, versículo 13, que disse: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 13. A verdade prática disse: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Então, partindo para a parte introdutória, quando falamos a respeito do homem novo, estamos falando a respeito de uma das características da salvação. Há várias. Por exemplo, a justificação, a regeneração, a santificação, a glorificação, entre outros assuntos. Mas quando se trata a respeito da regeneração, que é a primeira parte do nosso assunto, existem várias terminologias com respeito à regeneração, como, por exemplo, o novo homem, a nova criação, a ressurreição espiritual, entre outros, se referem a esse tema que nós vamos começar a desenvolver a partir de agora. E a nossa revista disse no ponto de número 1, o nascimento do novo homem, nascido não do sangue, nem da carne. Quando se trata a respeito de um novo nascimento, isso aqui não se trata de uma obra de caráter humano, senão que se trata única e exclusivamente de uma obra divina. E, portanto, a Bíblia nos mostra, em João capítulo 1, versículo 11, 12 e 13, e ele, Jesus, veio para os seus, mas os seus não receberam. Portanto, todos aqueles que o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne e do sangue, mas da vontade do Pai. E aqui, então, nós temos em vista que o novo nascimento não se trata simplesmente de uma relação entre um homem e uma mulher. Isso aqui é obra de Deus. E no ponto número 2, que vai falar justamente a esse respeito, nascido de Deus, nós temos a realidade de que a pessoa que nasce uma vez, ela irá morrer duas, isto é, biologicamente e também eternamente. A pessoa que nasce duas vezes, ela nasceu biologicamente e também espiritualmente, isto é, quando um dia ela encontrou o Senhor Jesus Cristo. Portanto, essa pessoa só há de morrer biologicamente, porque diz a Bíblia que quando uma pessoa em Cristo parte desta vida, essa pessoa, ela vai ao paraíso. Então, ela só morre uma vez. E é interessante que quando se trata a respeito deste novo nascimento, também o nosso nome passa a estar registrado no livro da vida, conforme Apocalipse capítulo 20, versículo 15. E todo aquele que não foi achado inscrito o seu nome no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Assim que quando uma pessoa nasce, ela é registrada por seus pais em um cartório. Mas quando essa pessoa nasce novamente, isto é, quando ela nasce da água e do Espírito, essa pessoa também ela passa a ter o seu nome registrado, e eu quero utilizar aqui uma analogia, em um cartório celestial que está justamente nos céus. E aí,
também a lição vai revelar que esse nascimento envolve duas coisas. Número 1, o nascimento, segundo Jesus Cristo, se refere ao nascimento das águas batismais. Estas águas batismais, tá? Essa água só tem um efeito salvador quando, pela fé, a pessoa aceita o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Mas nós vemos que o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Portanto, ele, na qualidade do agente que opera esse novo nascimento na vida do pecador, é imprescindível, porque somente ele que conduz o pecador até o encontro do Senhor Jesus Cristo e convence-o dos seus pecados. Ainda assim, na parte de número 2, nós temos a justificação do novo homem. A palavra justificação no grego de Caios se refere a declarar justo. Somente Deus pode declarar o pecador justo. Porém, a justiça de Deus, ela é aplicada em 3 sentidos. Romanos capítulo 3, versículo 24 ao 26, nós temos a realidade de que a justificação ocorre por meio da graça de Deus na vida do pecador. Já em Romanos capítulo 5, versículo 1, a justiça de Deus ocorre mediante a fé em Cristo Jesus. E Romanos capítulo 5, versículo 9, a Bíblia disse que esta justificação ocorre mediante o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Logo, muito mais agora que, justificado pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Então, nós temos o fato de que, quando o pecador é alcançado por Deus, ele é regenerado pelo Senhor, ele passa a ser uma nova criação, mas, ao mesmo tempo, a justiça de Deus é imputada sobre a vida dessa pessoa. E que isso não é algo meritório de alguém, tampouco por obras, como está registrado em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, senão que é algo exclusivo da graça de Deus. E é certo que, conforme Romanos capítulo 5, versículo 1, envolve a fé da pessoa em Jesus Cristo. E, consequentemente, nós vemos que, segundo o versículo 9 de Romanos 5, o sangue de Jesus Cristo passa a purificar essa pessoa de todos os seus pecados. É bem verdade que, quando se trata a respeito do encontro com Deus, nós vamos encontrar muitíssimas outras realidades que envolvem a salvação da pessoa no tocante quando a pessoa aceita ao Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Então, isso aqui é bastante amplo, este assunto, embora a nossa lição é bastante resumida nisso, mas isso é algo bastante extenso para que possamos entender a grandiosidade da obra de Deus realizada em nossas vidas. Também nós podemos observar que, conforme a lição, ainda no ponto de número 2, a respeito da inutilidade da justiça humana, isso não é algo meritório do ser humano, tampouco vem por suas boas obras, como apregoa certas religiões. Também envolve a maravilhosa doutrina da justificação, quando essa pessoa é declarada justa diante do nosso Senhor Deus, juridicamente falando, e ainda assim, a pessoa nova em Cristo, ela passa a ser justa. E também, essa pessoa ela passa
a ser um homem justo. Ou seja, essa pessoa, ela, diante do Senhor Deus, é como nunca se houvesse cometido pecado. E a Bíblia disse, e dos seus pecados não me lembrarei jamais. Nós temos também o terceiro e último ponto, que fala a respeito da santificação do novo homem. Quando se trata a respeito da santificação do novo homem, nós temos que considerar o lado, primeiramente, posicional. Isto é quando Jesus Cristo, através do seu sangue, torna essa pessoa santa. E a partir daí, é necessário que essa pessoa que teve o encontro com o Senhor Jesus, essa pessoa venha a ter uma vida de santidade e que isso deve valer até o último dia da sua vida aqui na terra. Quando a pessoa entende que ela deve santificar-se até o seu último dia de vida na terra, ela está passando pelo processo de santificação. Então, nós temos duas realidades. Primeiramente, o que Jesus faz na vida de uma pessoa que o aceita como único e suficiente Salvador, tornando essa pessoa não somente nova criatura, tampouco somente justa, mas também santa diante do Senhor Deus. E a partir de então é necessário que conscientemente essa pessoa trilhe por um caminho de santidade. Essa realidade está descrita em 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, onde diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. É o apóstolo Paulo transmitindo uma carta à igreja de Corinto, igreja essa fundada por ele mesmo, e que apesar de tantos problemas que o apóstolo Paulo está relatando nessa carta, principalmente quando chega o capítulo 3, versículo 1, quando Paulo diz isso: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. É porque Paulo, ele chama essa gente, esses irmãos, de santificados em Cristo Jesus, e ao mesmo tempo ele os chama de pessoas carnais. E ele descreve sérias coisas que estavam ocorrendo no meio daquela igreja. Qual é a diferença? É que no capítulo 1, versículo 2, ele ressalta o fato de que aqueles irmãos foram santificados pelo sangue de Jesus. Então foi uma posição que o Senhor Deus os privilegiou, os colocou diante de Deus como santos. Porém, no transcurso da vida cristã desses irmãos, apesar de todos os dons se manifestarem ali, Paulo chama de carnais porque as suas atitudes eram atitudes de quem precisavam trilhar o caminho da santificação, e isso estava um pouco longe deles. Você pode observar essa diferença? Assim que existem muitos versículos na Bíblia que mostram onde as pessoas necessitam de se despertarem para Deus e buscarem a santidade. Por exemplo, Romanos capítulo 13, versículo 11, aonde o apóstolo Paulo diz que é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Isto é, uma palavra de despertamento para que voltassem, não somente ficarem diante de Deus posicionalmente santos, mas também que deveriam de buscar uma vida de santidade, afastando-se a cada dia dos pecados para poder
agradar a Deus. Bem como também em Efésios capítulo 5, versículo 14, que disse: levanta-te e resplandeça, porque a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Então, há muitos outros versículos que mostram esta realidade. E por que eu preciso santificar? Porque Jesus nos santificou, porque para que eu possa agradar a Deus, eu preciso de santificar, para que eu possa realmente fazer a obra de Deus e Ele me dar total aprovação, eu preciso de uma vida de santidade, e que esta santidade deve ser uma realidade até o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. 1 João, capítulo 5, versículo 18, a Bíblia disse que aquele que nasceu do Espírito não vive na prática do pecado. Então, se você aceitou a Cristo, você deve afastar do pecado. Não significa aqui que você não vai pecar, mas que você não deve viver na prática do pecado é uma realidade. E, consequentemente, João continua dizendo, e o maligno não lhe toca. Assim, quando eu e você santificamos a nossa vida com Deus, passamos a ter uma proteção divina. O maligno não nos toca. Que Deus abençoe grandemente em Cristo Jesus e até a próxima lição do segundo trimestre. Amém. Paz do Senhor.